Eu juro pra vocês que eu não sei o que é isso que o Corinthians pratica dentro de campo. O que é isso que o Corinthians faz. Eu não tenho ideia. Eu juro pra vocês que eu não tenho ideia. Porque futebol não é. Isso que a gente viu hoje, que a gente vê nos últimos jogos, que a gente vê nos últimos anos. Cara, isso não é futebol. Isso é qualquer coisa menos futebol. São 11 caras fingindo que estão praticando um esporte, são 11 caras ganhando dinheiro e olhando para a cara da gente, torcedor, e falando aos idiotas que pagam pra gente fazer isso aqui que a gente tá fazendo. Porque o que o Corinthians faz não é futebol. O que o Corinthians jogou hoje contra o Argentino Júnior não é futebol. O que o Corinthians jogou nos últimos jogos não é futebol. É assustador. É assustador ver o Corinthians jogando futebol. Assim, é para me lembrar aqueles anos sombrios que o Corinthians já teve. De verdade, cara. De verdade. Se você acompanha o canal, você sabe que nos últimos vídeos eu tenho falado, esse time do Corinthians, esses atletas, quando você vê nome por nome o que eles jogam, isso é time para brigar para cair, gente. E eu não tô sendo alarmista, eu não tô sendo histérico, eu não tô sendo um torcedor modinha, eu não tô sendo Enzo, eu não tô sendo nada disso, eu tô sendo realista. Realista. Porque é um time onde o treinador não consegue extrair nada de bom dos jogadores. Não consegue. Eu sei que é difícil extrair algo de bom desses caras, mas o Antônio Oliveira não consegue extrair nada desses que estão lá hoje. Não consegue. Os jogadores, eles são dignos de dó. De dó. Tem cara que joga no Corinthians hoje que não poderia ser chamado de jogador profissional. Quem dirá jogar num time do tamanho do Corinthians. E eles, além de jogar, ainda são titular. O Corinthians hoje é uma bagunça dentro e fora de campo. Porque ele ainda continua sendo uma bagunça fora de campo. Se a gente sofreu na mão da renovação e transparência durante 16 anos, quem entrou no lugar deles pode ter boas intenções, mas as atitudes são tão ruins quanto. E eu não tô vindo aqui passar pano para renovação e transparência porque eles são uns lixos. Mas o seu Augusto Melo e o seu pessoal, eles são péssimos. Falta muito para eles serem isso aqui de profissional. O Corinthians hoje, se não fosse pelo seu torcedor, se não fosse pelo público, se não fosse pela gente que paga fiel torcedor, que vai no estádio, que compra camisa, que consome televisão, que consome internet, consome tudo falando de Corinthians, pasmem, o Corinthians hoje, pelo que é dentro e fora de campo, pela sua administração, o Corinthians hoje é time intermediário de campeonato brasileiro, intermediário de futebol brasileiro. Sul-americano hoje, o Corinthians é nível baixo. Porque o Corinthians hoje não consegue enfrentar um Argentino Júnior com seu time misto. O Argentino Júnior não estava com o time titular. E o Corinthians foi chutar uma bola no gol aos 46 do segundo tempo. O lance mais perigoso do Corinthians foi uma cabeçada do zagueiro aos 46 do segundo tempo. O que está acontecendo com o Corinthians? O que está acontecendo com o Corinthians? O seu Augusto Melo, ele tem que ter a certeza do que ele quer pro Corinthians. Ele vai ser que nem os antecessores dele, que montou time merda, montou time bosta e gastou uma nota pra isso. Porque se ele fosse isso aí, eu já quero ele longe do Corinthians, porque eu tô cansado disso. Eu tô cansado de cara que não se importa com o Corinthians, que cara que quer usar o Corinthians como trampolim, que cara que quer usar o Corinthians para benefício próprio e que se lasca, que o Corinthians que se foda. A verdade é essa. Porque mais um time lixo, mais um time caro e mais um time que vai brigar para não cair no Brasileiro. Essa é a realidade do Corinthians. Ou o Augusto Melo coloca na cabeça dele, eu vou montar um time competitivo, mas que eu vou gastar pouco dinheiro para me conseguir sanar essas dívidas que eu tenho. Eu preciso sanar as dívidas para ter para respirar, para conseguir montar um time competitivo. Ou ele tá com foda-se e gasta o dinheiro, gente. Mas gasta o dinheiro em jogadores bons. Porque até hoje o Corinthians vive de gasta dinheiro em jogador horroroso. Em jogador que não vai entregar. Em jogador que não vai contribuir. E aí a gente tem que ficar vendo esse time que jogou hoje. É revoltante. É revoltante ver o que o Corinthians tem se tornado. Puta merda, velho. Como cansa ver esse time do Corinthians, cara. Eu nem apresentei o canal.
Sejam bem-vindos. Se vocês estão pela primeira vez aqui, esse é o canal do Torcedor Corintiano. Meu nome é Luiz. Eu vou pedir para vocês, como sempre, a gente está quase batendo a meta dos 200 inscritos no canal. Faltam só 10. Então, se você está vindo aqui pela primeira vez, clica no inscrever-se aqui embaixo é rapidinho, me ajuda pra caramba. E deixa o like, clica no joinha para você mostra para mim, mostra para o YouTube que vocês estão gostando do vídeo. Eu agradeço muito. Vamos falar do que foi o jogo. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei em casa, eu liguei a televisão, tava com 2 minutos e 30 e tava 1-0 no placar. 1-0 para Argentino Júnior. Eu juro que eu fiquei de boca aberta, mano. Juro pra você, eu não tive reação, mano. A minha reação foi uma tristeza profunda, cara. Porque eu falei, cara, tenho que chegar para ver o jogo, meu. Já devo ter perdido uns 2, 3 minutos. Eu liguei a televisão, 1-0 para Argentino Júnior. Eu falei, eu não acredito, cara. Não é possível. Eu não acredito que o Corinthians conseguiu tomar um gol com menos de 2 minutos de jogo. E aí quando você olha o gol, você fica ainda mais revoltado. Porque o gol é falha de marcação e falha do Cássio mais uma vez, cara. Mais uma vez. Assim, o Corinthians não pode jogar com o Fagner mais. Não pode. O Fagner não pode mais ser titular do Corinthians. A displicência do Fagner para jogar, a falta de cabeça, a vontade que o Fagner tem de ser expulso e deixar o Corinthians na mão, ela é absurda, ela é gritante. Hoje o Fagner tomou um amarelo numa jogada que nitidamente, quando ele sofreu o contato no começo da jogada, eu falei, nossa, ele vai levantar o cara. E foi dito e feito. No lance do gol, é uma bola enfiada entre o Fagner e o Félix Torres. O Félix Torres também não ajuda, não ajuda. A passagem do Félix Torres até agora no Corinthians é pífia, é fraquíssima. É bizarro de como se posicionar mal, como dar o combate mal. Erra tudo o Félix Torres. Que coisa bizonha, cara. E aí um chute rasteiro que... Esse chute, desculpa, qualquer goleiro defenderia uma bola dessa. Qualquer goleiro profissional defenderia uma bola dessa. E o Cássio não consegue defender uma bola dessa, gente. Não consegue, cara. O que aconteceu com o Cássio, gente? Eu sei que quando você joga num time ruim, onde você tá toda hora, todo momento, sendo meio que massacrado, uma hora ou outra a bola vai entrar, você vai tomar um gol. Mas não tá sendo isso que tá acontecendo. O Corinthians tá tomando finalizações e finalizações simples de defesa e o Cássio tá falhando. O Antônio Oliveira, ele vai ter que mostrar culhão, ele vai ter que mostrar que ele é homem e falar, Cássio, pelo bem do Corinthians, eu vou ter que te colocar no banco. Você é ídolo, você é gigantesco, mas o Corinthians é maior do que você, eu vou ter que te pôr no banco, porque hoje o Cássio, ele tá atrapalhando o Corinthians. Hoje o Cássio ele é um dos problemas do Corinthians. Durante muito tempo, o Cássio foi a salvação do Corinthians. O Cássio era aquilo que a gente falava, meu, se não fosse pelo Cássio a gente tava lascado. Ano passado, durante muitos momentos, foi isso. Mas hoje, atualmente, o Cássio é mais uma peça dos problemas. Então o Cássio tem que ir pro banco. Se a gente tivesse um goleiro no banco que, pelo amor de Deus, é um horroroso, daria até para entender. Mas a gente tem um goleiro que, quando entrou muito bem. Então o Cássio tem que sair, tem que ir pro banco dar lugar. Outra coisa que o Antônio... Mano, o Antônio Oliveira, cara, eu não acredito que ele treine o Corinthians. Eu não acredito que ele veja os jogadores jogando. Eu não acredito nas peças, nas opções que ele coloca para jogar. Eu não acredito que o Raul Gustavo ele faz parte do Corinthians ainda em 2024. Eu não acredito. O Raul Gustavo estava pedindo para tomar cartão no primeiro tempo. Ele foi reclamar com o juiz umas 2, 3 vezes assintosamente que eu falei, o juiz vai dar amarelo para ele. Ele estava metendo a mão no peito dos adversários no primeiro tempo. E aí o cara, num jogo fora de casa, onde você está jogando mal, onde você está em desvantagem porque o time dos caras está te dominando, o cara numa bola na lateral, ele já vai querendo brigar com o jogador dos caras e depois ele me mete a mão na cara do Bandeira. Um jogador profissional que ganha uma baita grana, que joga no Corinthians, fazer uma coisa dessa. O Raul Gustavo ele não poderia voltar sendo jogador do Corinthians.
o Augusto Melo tinha que demitir o Raul Gustavo lá mesmo na Argentina. O Raul Gustavo não pode mais vestir a camisa do Corinthians. Ele não pode. Não pode. Ele não tem futebol e ele não tem maturidade para vestir a camisa do Corinthians. Eu não sei como esse cara virou jogador de futebol. Porque é ridículo ver o que o Raul Gustavo joga. É ridículo. Não pode. Mano, que... Eu fiquei com um misto de raiva, de ódio, de vergonha, de decepção, de falar o que fizeram com o meu Corinthians. E o pior de tudo é que eu sei que o Félix Torres não tá jogando nada. O Félix Torres tá maltratando a bola. Mas o Antônio Oliveira, ele tem a mania de puxar o Ranieri pra zagueiro e dar a melhor qualidade de saída de bola. Se você vai fazer isso, você nunca, em hipótese alguma, se você estiver jogando bola em Marte, você nunca tira o outro zagueiro que tá fazendo dupla com o Raul Gustavo. Nunca! Se o outro zagueiro fosse o Zelão, fosse o Fábio Ferreira, fosse sei lá quem, você deixa ele e tira o Raul Gustavo, porque o Raul Gustavo não é jogador de futebol. Mesma coisa é o Hugo. O Hugo não é jogador de futebol. Mesma coisa é o Fausto Vera. O Fausto Vera, mano. Puta que pariu. O Fausto Vera não pode, mano. O Fausto Vera, mano. O Fausto Vera usar a camisa 5 do Corinthians, ele me chateia, mano. Puta que pariu, mano. Cara, ver o Fausto Vera jogar bola é assim. Ele machuca o meu sentimento de torcedor do Corinthians. Ele machuca, cara. Machuca. Meu Deus, como agonia, velho. Como agonia ver o Fausto Vera jogar. Cara, até o Garro errou tudo. O Garro vinha errando tudo nos últimos jogos. Hoje o Garro não conseguia acertar um cruzamento. Era falta, ele cruzava ou lá fora do campo, ou ele cruzava rasteiro. Era escanteio, a mesma coisa. Ou ele cruzava rasteiro, ou ele cruzava pra ninguém. Tentando uns lançamentos impossíveis, assim. Acho que quando o todo é ruim, ele começa a contaminar aqueles que são melhores, né, cara? Porque hoje, sei lá, o Ranieri foi um que jogou melhor. O Pedro Henrique tentou, correu, participou, mas é voluntarioso, mas é pouco. O Yuri Alberto, gente, o que o Yuri Alberto jogou no primeiro tempo hoje? Eu pergunto pra você, deixa no comentário, deixa aqui pra mim no comentário, o que o senhor Yuri Alberto fez hoje no jogo? Eu não sei. O que o Romero fez hoje no jogo? Eu também não sei. Sumidos dois, escondido, desaparecido. Não existia esses caras, não existia Corinthians. O Corinthians mexe no time e o time não existe. O único cara que existe no Corinthians é o Wesley. E ele existe porque ele tenta. Diferente da maioria, ele tenta, ele vai pra cima, ele tenta criar uma jogada, ele tenta fazer alguma coisa. Me desculpa, eu sei que ele erra muito, mas ele não pode ser reserva do Corinthians, cara. O Wesley não pode ser reserva do Corinthians, porque eu prefiro um cara que tenta, mas erra, do que um cara que não aparece pro jogo. De um cara que é horroroso, mano. Eu prefiro o Wesley do que ver o Yuri Alberto correndo pelo meio de campo. Porque não dá, velho, não dá. O Paulinho entra, cara, o Paulinho não dá, velho. O Paulinho não tem velocidade, não tem força, não tem mais chegada. O Paulinho é um cara para situações muito específicas e não era hoje. Não era. O Pedro Raul também é outro cara ruim de bola, velho. O Kaká, como é que o Raul Gustavo é titular e o Kaká é banco? E olha que eu não tô falando que o Kaká é um craque, mas o Kaká ser reserva do Raul Gustavo é para preocupar o Kaká, gente. Meu Deus, mano. E aí a gente acha que tá ruim só dentro de campo. Não, tá ruim fora. Tá ruim em todos os lugares. A gente tem um diretor executivo que é o seu Rubão, que é um lunático, velho. Que é um maluco, que é um cara que... Eu não sei onde ele vive, mano, mas é um cara que nitidamente não quer o bem do Corinthians e o seu Augusto Melo não toma uma atitude. Aí a gente tem que ver um merda, um pau no cu do Matias Rojas sendo apresentado pelo Inter Miami, sendo apresentado pelo time do Messi, e a gente correndo o risco de ter que pagar milhares e milhares de reais, mano, milhões de reais pra um cara que fez o que fez com o Corinthians e a gente ainda vai ter que pagar pro cara, velho. E aí vocês podem reclamar o quanto quiser, mas essa mancha vai ficar nas costas do Augusto Melo, velho. Não dá. Outra coisa, mano, eu posso estar indo longe demais, mas o Corinthians, eu vi uma notícia que o Corinthians vai estampar uma marca
por permuta, vai pegar material dos caras pela marca. Onde já se viu isso? Eu não acho isso certo. O Corinthians tem que ganhar dinheiro, gente. Tem que ganhar dinheiro. O que estão fazendo com o Corinthians, mano? O que estão fazendo com o Corinthians? E eu não tô falando pelo resultado da Sul-Americana. Tudo isso que eu tô falando aqui não é pelo resultado da Sul-Americana. Pra mim, o Corinthians já abriria a mão da Sul-Americana. Foca no brasileiro. O Corinthians não tem time pra jogar esses 3 campeonatos. Não tem. Então foca no brasileiro. Bota a garotada pra jogar a Sul-Americana e vê o que dá. O meu problema é com a continuidade do ano. Porque hoje a gente jogou com o time titular e não teve nada. Domingo agora é contra o Fluminense. Como é que vai ganhar jogando isso, gente? E o pior de tudo é que o Antônio Oliveira não tem conseguido extrair nada desse time. Eu tava falando hoje aqui, em casa, que se o Corinthians não vencer os próximos 3 jogos, o Antônio Oliveira já corre um sério risco de cair. E eu não apoio isso. Mas é a tendência, é a realidade. Se o Antônio Oliveira não entender que não dá pra jogar com o Fagner, não dá pra jogar com o Raul Gustavo, o Hugo é muito fraco, Fausto Vera não é jogador pro Corinthians, não dá pra contar com Yuri Alberto e Pedro Raul, o Wesley tem que ser titular, tem que dar mais minutos pro Pedro Henrique, o Breno Bidon tem que jogar, pelo menos é alguma coisa de diferente. Ele vai ter que caçar algum jogador na base pra botar nesse time. Se ele não entender essas coisas simples, se ele não entender que o Cássio tem que ir pro banco, ele vai morrer abraçado com esses caras todos e não vai demorar. Não vai demorar. Ouça o que eu tô te falando. Se o Corinthians, eu não digo nem perder os próximos 3 jogos, mas se, sei lá, perde 2 e não ganha, e empata o outro, o Antônio Oliveira vai correr um risco grandíssimo de cair. Ouçam o que eu tô falando. Porque o time do Corinthians hoje, ele é horrível. É tenebroso. É assustador. O Corinthians hoje não pratica futebol. Desculpa o vídeo com bastante palavrão, com bastante irritação, é porque assistir o Corinthians, ele tá fazendo mal. De verdade, assistir o Corinthians hoje, ele faz mal para o seu torcedor. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, ajuda a gente, me ajuda bastante. Então se inscreve no canal, deixa o like, deixa seus comentários do que vocês estão achando desse time do Corinthians. A coisa tá complicada. A gente volta na semana com mais vídeos. Um forte abraço e vai Corinthians!